Adão ali no Éden, quando Deus o colocou à prova, dando para ele a liberdade de escolher a árvore da vida, andar com Deus. A árvore da vida, andar com Deus. Deus plantou duas árvores e colocou no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali naquele exato momento, Deus criou o homem, fez tudo para o homem, tudo perfeito. Mas Deus não é um ditador. Deus não veio estabelecer uma ditadura. Deus veio estabelecer um reino, né? Deus não te força a andar com Ele. Deus não te força a amá-lo. Deus não te força a viver a tua palavra. Por mais que aquilo que Deus estabeleceu, quando você anda fora da sintonia, da harmonia e da obediência daquilo que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu? Em certos salmos a Bíblia diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Então a palavra de Deus, ela está firmada nos céus. Por mais que quando você anda em rebeldia com a palavra de Deus, você está andando em pecado. Mas mesmo assim, Deus te dá o livre arbítrio, o poder de escolher andar em rebeldia, em desobediência a essa palavra firmada para sempre nos céus, ou andar em sintonia e obediência a essa palavra que para sempre foi firmada, a ponto que a Bíblia diz que Deus se submete à sua própria palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra. Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Almeida Revista Atualizada, Salmo 138. Se eu não me engano, é Salmo 138. Porque Deus exaltou o seu nome acima da tua palavra. E agora, se a gente parar para analisar, Deus estabeleceu a tua palavra, teu princípio. Mas Deus não te obriga a obedecer a sua palavra. Deus não te obriga a obedecer e a cumprir conforme os seus decretos. Mas Deus também deixou claro que quando você anda em rebeldia a essa palavra, isso tem consequências. A Bíblia diz que a consequência é o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você anda em rebeldia a essa palavra, um salário, você tem uma recompensa, a morte. Por quê? Porque Deus é a fonte da vida. Deus é o gerador do homem. Não pode tirar um peixe da água, ele morre. Tirar a planta da terra, ele morre. Ela morre. Da mesma forma, Deus é a origem do homem. Zacarias capítulo 12 diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Que Deus criou o espírito do homem dentro dele. Para você entender um pouco melhor que a sua origem é Deus, você precisa entender a estrutura de Deus, a estrutura do homem. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a palavra diz que o homem é um espírito, que o homem tem uma alma e o homem habita no corpo. Então, você precisa entender que o homem é composto de três coisas: espírito, alma e corpo. Então, quando você entende que o homem é composto de que o homem é um espírito, o homem tem uma alma e o homem habita em um corpo. Então, esse homem interior que você é, um espírito, para viver aqui nessa esfera, ele precisa de um corpo, porque esse corpo é terreno. Esse corpo, se tirar ele desse planeta, ele não sobrevive. Então você é um espírito que tem um corpo terreno. Guarda no seu coração esse princípio. Você é um espírito que você tem um corpo terreno. Eu sou um espírito que possui uma alma e tenho um corpo terreno. Amém? Paulo diz que existe corpos espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que existe corpos
espirituais, existem corpos celestes. Então eu entendo que os anjos, eles têm corpos espirituais. Então, na esfera espiritual, os anjos têm um corpo espiritual. Se você está na esfera terrena, você tem um corpo terreno, mas você é um espírito, você tem uma alma. A alma são os meus sentimentos, emoções, razão e mente. Isso é alma. A alma é emoção, sentimento e razão, mente. Isso é alma, entendeu? Então, guarda uma coisa. O teu espírito não foi criado da terra. O teu espírito foi criado com uma substância celestial. O teu espírito foi criado de uma substância celestial. O teu espírito foi criado de uma substância celestial. Que substância é essa? Essa substância é a mesma substância de Deus. Se Deus é espírito e Deus fez o homem à sua imagem, isso me diz que Deus criou o homem com a mesma espécie dele. Então você é uma espécie de Deus. Você está na mesma classe de Deus. Você é espírito como Deus é espírito. Por isso que você pode se relacionar com Deus, porque você é o único ser aqui na terra que é espírito como Deus. Os animais, eles são compostos de alma e corpo, terra, né? Eles não têm espírito. Deus não pode se relacionar com os animais, mas Deus se relaciona com o homem. O homem tem consciência da existência de Deus, pois ele é um ser espiritual como Deus. Então, a origem do homem não é a terra, a origem do homem é Deus. Guarda esse princípio. A tua origem é Deus. O céu não é o teu destino. O céu é a tua origem. Irmão, se você fosse para viver aqui nessa terra para sempre, você não nascia, vivia e morria. Por que parece que aqui é uma passagem? Porque aqui não é o seu lugar verdadeiro. Aqui não é o seu lugar verdadeiro. Se aqui fosse o seu lugar verdadeiro, você não nascia, vivia e morria. Aqui não é, aqui é um lugar de passagem. Terra é lugar de nascer, cumprir propósito e voltar para a casa que é dentro de Deus. Aquilo que é matéria, carne, volta para a terra. Aquilo que é eterno, volta para o eterno. Como diz a palavra, né? Que a carne volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Mais um dia, Jesus falou que nos daria um corpo conforme o seu corpo, glorificado. E nós seremos glorificados com Cristo, conforme a palavra em Filipenses, que diz que Ele transformará o nosso corpo de humilhação, essa carne, conforme o corpo da sua glória. Então Deus te dará também um corpo glorificado. Essa é uma parte da salvação que há de se cumprir, né? No tempo determinado por Deus. Mas voltando ao raciocínio primário, Deus, quando criou o homem perfeito, e a Bíblia diz que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você não vê imperfeição conforme as palavras de Deus. Tudo era muito bom. Mas Deus não é um ditador. Deus não veio criar uma ditadura, Deus veio estabelecer um reino. Quando Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, ele disse, tenha o reino. A palavra domínio ali no original é reino. Então Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou o homem à sua imagem e Deus falou para o homem, toma o reino. Reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus deu o homem, deu a terra, deu o Éden para o homem administrar, para o homem cuidar para ele. Mas Deus prova o homem. Deus coloca no seu jardim 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Entenda uma coisa,
E Deus falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus falou para ele que se ele quebrasse essa palavra que estava estabelecida nos céus para sempre, que é o nosso Senhor Jesus, o Verbo, se ele quebrasse essa palavra, se ele tivesse em rebeldia com essa palavra, ele morreria. Ele morreria. Mas Deus não é um ditador. Deus deu o poder, Deus deu a condição, Deus deu o livre-arbítrio para Adão. O poder de escolher andar com ele em vida ou andar sem ele em morte. E a Bíblia diz que ali estava nas mãos do primeiro homem, Adão, que significa, o nome Adão significa humanidade. O poder de escolher o destino dos homens. Adão tinha em suas mãos o poder de escolher o destino da humanidade. Ou o quê? Em andar com Deus em vida, viver o plano de Deus que faz prosperar, que não produz dor, ou viver segundo o seu conhecimento humano e natural, fazendo o que acha melhor, vivendo o que ele acha melhor, vivendo o eu acho que é assim, eu acho que é assim, e não vivendo a vontade de Deus. Comer da árvore da vida é viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é viver segundo o que Deus planejou, o que Deus planejou. Jeremias capítulo 29, verso 3, a Bíblia diz: eu sei bem os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de lhes fazerem mal, planos que produzem esperança e prosperidade, não planos que traz dor, prejuízo e morte. O homem, quando ele desobedece a Deus e come da árvore do conhecimento e do bem e do mal, ele nesse exato momento, ele escolhe viver segundo os seus conselhos, ele escolhe viver a sua vontade, ele escolhe viver o que para ele é melhor. Só que nós sabemos que o plano do homem para o homem produziu dor e prejuízo e não prosperidade. Mas, meus irmãos, como eu te falei, Deus não veio colocar uma ditadura, Deus veio trazer um reino. E meus irmãos, Adão ali, ele tinha o poder, ele tinha a autoridade. Deus confiou para ele o destino da humanidade. Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: por meio de Adão entrou o pecado, por meio do pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele exato momento ele escolhe andar segundo os seus desejos, segundo as suas vontades, mas em morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Naquele exato momento, o espírito de Adão, que nós somos seres espirituais, a Bíblia fala que o espírito do homem é como uma lâmpada. Nesse exato momento eu te desafio a pegar uma lâmpada e apagá-la. Foi isso que aconteceu quando Adão comeu. A lâmpada de Adão, o espírito de Adão se apagou e toda a consciência de Deus foi embora do homem. E o homem passa a andar segundo os teus conselhos. Por isso que a Bíblia diz que o homem agora, ele passa o quê? Deus diz: do seu suor você comerá o teu pão. O homem agora passa a depender dele mesmo. O homem agora passa a ser autossuficiente. O homem agora sai da dependência de Deus. O homem agora sai dos cuidados de Deus e passa ele lavrar a terra, viver segundo a sua maneira. E, meus irmãos, a partir de Adão veio toda a humanidade segundo as Escrituras. E todos os homens nasceram apagados espiritualmente, mortos espiritualmente, e essa morte foi uma herança. A morte espiritual foi uma herança legada por Adão, deixada por Adão para todos os homens. Mas Deus é vivo e Ele é poderoso. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz também que Deus é maravilhoso. E que antes da fundação do mundo,
o sangue de Jesus foi conhecido. Antes da fundação do mundo, Jesus, o Cordeiro Imaculado, Apocalipse capítulo 12, diz que Jesus morreu por nós. Ou seja, Deus sabia que Adão ia pecar. Por que Deus sabia que Adão ia pecar? Porque Deus, ele tem todo o conhecimento. Nós sabemos do dia de hoje, mas Deus não. Deus, ele sabe o que vai acontecer e o que ia acontecer. Isso é a onisciência de Deus, o conhecimento absoluto de tudo. E Deus sabia que Adão ia desobedecê-lo. E Adão destinou a humanidade à morte espiritual, destinou a humanidade a andar segundo os seus conselhos, segundo a sua vontade. E a Bíblia diz agora que Deus precisava redimir a humanidade. Deus misericordioso precisava trazer o segundo Adão. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Jesus Cristo é o segundo Adão. E a palavra diz que o Senhor Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mesmo antes de Adão pecar, no coração de Deus, para a redenção da humanidade. E agora você tem uma outra oportunidade de viver o plano de Deus. Como? Ah, meu querido, a palavra diz que por meio de Adão entrou a morte, mas através de Jesus Cristo a vida. Então, irmão, se você quer voltar ao plano original e viver o plano de Deus para você, meu querido, você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Quando você crê em Jesus, a palavra diz que o teu espírito é recriado e você nasce de novo. A Bíblia diz que você nasce de novo espiritualmente e a tua consciência de Deus volta. Você volta a ter consciência de Deus. Você volta a olhar para Deus. Você volta a olhar para Deus. Quando nós nascemos de costa para Deus. Mas quando nós nascemos espiritualmente em Cristo Jesus, nós voltamos a voltar a estar de frente com Deus. E agora nós olhamos para Deus. Agora nós queremos viver o plano de Deus para nós. Meus irmãos, Adão, através da sua escolha, ele destinou a humanidade à morte espiritual. Mas o Senhor é fiel. Ele é fiel. E Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, segundo a palavra em Apocalipse 12, o Cordeiro de Deus, que foi entregue antes da criação do universo, se manifestou, segundo Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás. E a Bíblia diz que ele, naquela cruz, padeceu por nós, levou todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi entregue pelas nossas transgressões, ali fala a quebra de lei, a nossa rebeldia com a palavra estabelecida antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que ele levou as nossas iniquidades, ali fala de todo o pecado carnal. E a palavra diz que ele foi aflito e oprimido. Ali a Bíblia fala que ele sofreu a condenação na nossa alma, sentimentos. E a palavra de Deus diz que ele carregou toda a enfermidade, toda a dor. E ali a palavra fala que ele também redimiu o nosso corpo humano. Porque quando nós andamos fora de Deus, andamos fora da fonte da vida. E por conta disso também temos consequências mortais na nossa natureza humana. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.